que os dados estão afetando as pessoas além de vocês. Todos vocês, ou a maioria de vocês, trabalha com tecnologia, porque estão aqui dentro da campus. Mas como que isso está afetando a vida das pessoas em torno, né? Como isso está mudando o jeito que as pessoas olham para a informação? Meu nome é Ricardo Capra, logo entra meu slide aqui, eu já passo ele. Mas meu nome é Ricardo Capra, eu sou fundador do Capra Institute for Data Science. No meu dia a dia eu lidero e trabalho com um time de especialistas, cientistas, pesquisadores e analistas de dados que ajudam a transformar um produto de informação, um produto de dados, em algo que afeta a sociedade. Mais do que isso, a gente ajuda a entender como isso está afetando a sociedade. Lá no Instituto, a gente tem bases na Europa, Estados Unidos, a gente é um grupo de aproximadamente 100 pessoas. A nossa missão é promover a cultura analítica através da ciência de dados. É isso que a gente faz, é isso que a gente promove no nosso dia a dia, e é isso que a gente leva. O que eu vou falar um pouco para vocês é sobre como isso está afetando as organizações e a vida das pessoas dentro das organizações. Pensem quantas pessoas trabalham hoje dentro de um banco do Brasil, e só citando um exemplo de um dos nossos clientes, que também a gente traz aqui dentro da conversa, que é afetado por causa dos dados. Que a tecnologia que vocês estão desenvolvendo, de análise de uma informação, de um dashboard, afeta a vida desses indivíduos na tomada de decisão deles. Quantos de vocês são programadores aqui? Quem puder levantar a mão para mim. Legal. Quantos de vocês já desenvolveram um dashboard? Quantas pessoas usam os dashboards que vocês desenvolveram? Essa pergunta é proposital para que vocês pensem em quantas vidas vocês estão afetando com o que vocês estão fazendo. E essa é a minha conversa com vocês aqui, gente. Tem um monte de tecnologia por trás da nossa conversa. Machine Learning, Deep Learning, ciência de dados, analítica, seja lá o que for. Mas o que está externalizado disso, né? O que faz parte da conversa das pessoas? Se a gente for falar com uma pessoa comum de mercado, e aí eu estou falando dessa maneira, porque eu estou tirando o nosso grupo de tecnologia dessa conversa, o que a gente vai ver? Eles vão dizer que as redes sociais afetaram a vida dele, aumentou a internet, isso aumentou o número de pessoas acessando, maravilha. Mas, por exemplo, as pessoas, de uma maneira geral, não entendem que agora a gente não precisa mais de um indivíduo para gerar dados, que os dados são gerados pelas próprias coisas. Então, a internet das coisas, ela afetou a quantidade de informação que a gente gera, que a gente disponibiliza no mundo, graças ao jeito que a gente disponibiliza sinais, sensores, tudo está gerando dados ao nosso redor. E, obviamente, a pandemia, com câmeras em tudo que é lugar, que agora a gente deixa muito mais dados em nuvem do que a gente já deixava. Mas nessa conversa, não sei se vocês sabem disso, de toda a informação disponível no mundo, que se estima que hoje é aproximadamente em torno de 163 zettabytes de dados, a gente está analisando no total somente 3% de toda a informação disponível no mundo. Isso significa que por mais que vocês estejam disponibilizando dashboards, disponibilizando ferramentas, isso está sendo usado por muitas poucas pessoas ao redor do mundo. Quando a gente olha para a quantidade de informação que a gente tem disponível, isso é um mínimo do que a gente poderia estar fazendo ao nosso redor. Eu já trago essa frase há algum tempo para cá, e cada vez esse mercado se expande mais. Cada vez a gente tem mais pessoas trabalhando com dados. Entendam, não trabalhando necessariamente com programação, com codificação. Isso também cresceu, mas eu estou falando de lidando com dados. Afinal, toda pessoa de marketing agora precisa lidar com dados. Toda pessoa de venda está tendo que lidar com dados. Todo médico está precisando entender a lidar com dados no dia a dia deles. O Analytics não é sobre a camada técnica que está aqui sentada. É sobre a camada que está usufruindo do dashboard que eu perguntei agora para vocês como que eles estão usando essa informação. Essa revolução que afeta a economia, ambiente social, político, industrial de uma maneira geral, tá? Ela vem acontecendo nos últimos anos muito rapidamente. Tá? Se a gente pegar cada década aqui, a primeira década ela foi técnica. Tá? Então, Big Data, tecnologia da informação, ciência de dados, que nasceram, foram afetando todo mundo, a ponto de que na segunda década, que é de 2010, isso se transformou em um efeito cultural. Organizações de tecnologia valem hoje mais do que qualquer outra organização. A empresa de mídia, maior empresa de mídia do mundo é a empresa de tecnologia. E assim por diante. Tá? Então, economicamente, organizacionalmente e socialmente, essa cultura já está ativa. Só que hoje, a gente está falando de um negócio diferente. Essa mudança é comportamental. Todos os indivíduos vão precisar ser analistas de dados. A gente estima e mede
que de 10 a 20% do tempo de cada indivíduo na Terra vai ser gasto analisando dados. Se vocês pararem para pensar, os últimos 5, 10 aplicativos que vocês baixarem no smartphone de vocês, tem uma aba de Analytics para vocês acessarem. Seja os passos que vocês dão, quantidade de atividade física que vocês fazem, frequência cardíaca, não importa. Vocês podem analisar os seus próprios dados. Esse comportamento e hábito, para a área de tecnologia, ainda é muito recente. Imagina para quem está fora dessa conversa aqui. Então, a gente precisa levar essa conversa adiante, porque hoje, esse aqui é um espaço lá na Unilever, tem espaços de dados espalhados em tudo que é lugar. Sabe quantas pessoas estão preparadas para lidar com esse tipo de espaço? Pouquíssimas. Porque o que a gente tem é a técnica prevalecendo, e não o comportamento ativo com relação aos dados que a gente tem à nossa disposição. Essa nova geração que está chegando, vocês que estão entrando nas empresas com análise de dados nativa, é uma novidade. E isso demora tempo para ganhar corpo dentro de uma organização tradicional. Aquilo que a gente falava de ciência de dados e fala de ciência de dados, ela precisa ser efetivamente aplicada numa área de negócio. Aqui dentro dessa sala, de uma maneira geral, dá para olhar pelos rostos e entender pelas características, 90%, 95% de vocês trabalham nesse grupo aqui. Os outros 5% trabalham no uso dessa informação que vocês estão produzindo. Só que o que move a economia de tomada de decisão, e a tomada de decisão é que move qualquer economia, mercado, política, seja o que a gente falar, é isso aqui. Então, reparem que a gente está conversando entre técnicos, super aspas aqui, tá? Nesta conversa. A gente, para essa conversa técnica, vai estar executando junto da campus aqui, tá? Ali no outro palco, uma série de atividades que vão acontecer entre hoje, amanhã e depois de amanhã, tá? Então, assim, essa conversa do perfil técnico, habilidades técnicas, vão ali no olhem a programação, vai ter umas dinâmicas, o framework do cientista de dados. Acompanhe o que vai acontecer na programação, que nós temos uma série de dinâmicas que vai acontecer. O Yuri está aqui na minha frente, mais o resto do time que vai estar lá atendendo e ajudando vocês nesta conversa técnica. Mas agora, eu queria ir além da técnica. Porque ir além da técnica é o que a gente precisa fazer a partir de agora, gente. Sabe por quê? Lá no relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, apareceu que a habilidade mais importante para o ano de 2025 para qualquer profissional, em qualquer área de atuação, médico, dentista, vendedor, marketing, não importa, é o pensamento analítico. Quantas pessoas de negócio vocês conhecem, pessoas de negócio que estão ao redor de vocês, vendedores, amigos, seja lá o que fazem, que sabem o que é o pensamento analítico? Mais de 70% das decisões de negócio, no dia a dia de negócio, não são baseadas em dados. Porque as pessoas não sabem consumir essa informação. Então, o que a gente tem é um ambiente de tomada de decisão que hoje paralisa na hora de tomar uma decisão. Porque não tem conhecimento e dados suficientes para fazer isso. Não é que não tem dados suficiente. Não tem ferramentas que ajudem ele a tomar a decisão no dia a dia, ele, indivíduo. E tem muita incerteza sobre os seus processos de tomada de decisão. O que eu estou dizendo para vocês é que o pensamento analítico ele é uma ruptura. A gente tem um problema sobre qualquer coisa e hoje a gente tem muita informação à disposição. Para a gente poder filtrar isso, a gente tem que pensar de uma outra maneira, que mistura o pensamento crítico, ou seja, toda a informação que eu tenho disponível no mundo, eu preciso de uma curadoria para lidar com isso melhor. E usar a tecnologia, que é o pensamento computacional, para fazer isso. Isso vai nos fazer criar hipóteses, testar novas abordagens para os problemas, analisar, gerar novos dados ou buscar novos dados, e aí fazer um julgamento analítico sobre a situação. Vamos fazer uma pergunta difícil aqui, né? E que impacta todo mundo. Quantas pessoas de vocês e ao redor de vocês fizeram um julgamento analítico ao tomar a decisão numa eleição presidencial como a gente acabou de ter? Quantos dos dados que a gente lidou e da informação foram analisados para empoderar o processo de tomada de decisão? Aí vocês vão cair naquela discussão da fake news versus o que não é fake news, e óbvio, ela é válida, mas até para diferenciar isso, você precisa de um pensamento analítico. Até para poder debater esse assunto, se precisa um pensamento analítico. E é disso que a gente está falando de ativar a partir de agora, gente. E o pensamento analítico não tem nada a ver com o nosso ambiente tecnológico. Ele nasce num gráfico. O que eu estou mostrando para vocês aqui
são tomadores de decisão, olhando para gráficos que ajudam eles a tomar decisão. Estão plotados em papéis, colados em vidros, e não precisa de nenhum dashboard, nenhum software, nenhuma tecnologia para fazer isso. Dá para fazer numa planilha, colar, imprimir, porque é sobre tomada de decisão. É sobre o impacto da informação na vida de alguém. Reparem, não é da tecnologia, é da informação na vida de alguém. O que muda a vida das pessoas, que não sejam pessoas de tecnologia, não é a tecnologia, é o jeito que elas lidam com a informação a partir do momento que a tecnologia impacta eles. É por isso que a gente fala de uma revolução e não bota a tecnologia como elemento de transformação, porque o que muda é o que ele vai ter como recurso, informação, educação, é o que circula através da tecnologia, obviamente. Não estamos minimizando nem diminuindo isso, pelo contrário, só estamos falando do papel da gente expandir o que a gente faz aqui. Se vocês pararem para olhar, por muitos anos, a informação foi refém da área de tecnologia. A área de tecnologia tinha os bancos de dados e eles eram dono da informação. Só quem tinha acesso àquela informação era o dono do negócio e ele espalhava conforme ele gostaria que fosse espalhado. Hoje, tem uma democracia desse negócio acontecendo. A informação passou a circular, porque não deu mais para represar. E aí a tecnologia, que era a tecnologia da informação, descolou. A informação não é mais a tecnologia, a informação é de todo mundo. Isso que eu estou contando para vocês é uma evolução natural data-driven, tá? Começa por uma negação de uso de dados das pessoas, elas vão ficando mais curiosos, experimentando o uso de dados no dia a dia, se sentindo mais seguras e tomando decisões orientadas por dados. Reparem que a gente mediu o Brasil em 2 momentos, lá em 2019 e depois em 2022. Olhem como avançou o tomador de decisão com relação a de ser um curioso a experimentações do dia a dia com o uso de dados, e aqui eu estou falando de dashboards, de relatórios, de análises, de queries e tudo mais, no dia a dia do tomador de decisão. Essa democracia analítica que eu estou falando para vocês, tá, ela vem sendo trazido e vem aparecendo em diversos relatórios. Tá? A Gartner, que é um famoso estudo de uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos e tal, chama isso de Self-Service Analytics. Eu plotei isso aqui para vocês para mostrar o seguinte. Quando é que a gente atinge Self-Service Analytics? Quando a gente aumenta a nossa capacidade técnica, que é a gente, mas simultaneamente aumenta a capacidade analítica. Se a gente gerar mais informação através da técnica, a gente vai sobrecarregar os indivíduos, porque eles não sabem o que fazer com isso. Aí vai ter overload de informação e a gente já fala até de overload de dashboards. Porque as pessoas têm tantos dashboards que elas já não conseguem mais selecionar quais são relevantes ou não para tomar decisão. Isso significa que a gente vai emancipar os tomadores de decisão da área de analytics e da área de tecnologia. Vocês estão vendo uma sala de tomada de decisão que parece a NASA. É lá na Gol, linhas aéreas, dessa sala. As pessoas que vocês estão vendo, não tem ninguém de tecnologia, e ninguém de analytics, ninguém de dados. São pessoas de marketing. Elas estão tomando decisões com sistema de tomada de decisão no dia a dia delas, sem um intermediário. É o fim do intermediário da tecnologia e da informação. Eles precisam aprender essas habilidades. O nosso papel nisso é, claro, ajudar com os recursos analíticos, tecnológicos para fazer isso, mas educar, né, gente? Vocês estão construindo informação através da tecnologia. Só que vocês têm que entender que isso não é para vocês, é para o mundo. E as pessoas que estão em volta de vocês não estão usando isso ou não estão entendendo o que isso efetivamente significa. E eu não estou falando isso porque eu acho, é porque a gente está medindo as organizações, eu mostrei para vocês aqui. Está lá nos nossos estudos, eu vou deixar o link para vocês, mostra lá a evolução da maturidade e dificuldade das pessoas de entenderem essa conversa. É uma outra linguagem, é diferente. O que eu estou contando para vocês é que quando a gente reduz, aliás, aumenta as habilidades e a consciência da situação das pessoas através da informação, a gente vai suavizar essa paralisia da tomada de decisão que está acontecendo. Vamos facilitar as pessoas ao redor de vocês a escolher um candidato, a tomar uma decisão de qualidade de vida, quando consumir mais carne, menos carne e assim por diante, porque tudo isso é o pensamento analítico aplicado. A gente está sempre falando aqui de uma evolução e de uma necessidade de a gente sincronizar o processo de tomada de decisão com os fluxos de informação que a gente tem à nossa disposição. No final do dia, gente,
sobre a gente não colocar numa empresa, por exemplo, num negócio, o objetivo no centro. O que está no centro é a informação, que retroalimenta o objetivo, a estratégia, a comunicação, a execução, vai gerar mais dados, e esta informação é que alimenta o negócio. As empresas de tecnologia, modelos de startup, sistemas orgânicos de organizações que estão nascendo, elas já não colocam mais o objetivo no meio, porque ele se modifica muito rápido, quase que instantaneamente. Então, hoje é mais difícil de tu declarar uma missão e um objetivo em razão da velocidade da informação. Então, o que tu precisa colocar? Não, meu objetivo de negócio é acompanhar a evolução do mercado baseado na informação em tempo real. Estou inventando isso aqui agora, mas só para colocar, porque é isso que movimenta o mercado. Tá? É a informação que a gente tem. Ou seja, todos os negócios se transformaram em laboratórios de experimentos de negócio. Toda hipótese, experimento, resultado, análise e ação está em torno ou é movido como um laboratório, que se experimenta a cada momento uma circunstância de negócio novo, baseado nos dados. Mas eu preciso amparar as pessoas que estão lá dentro para lidarem com isso. Quando a gente olha para a evolução da ciência de dados, das tecnologias de uma maneira geral, e a gente plota isso para o ambiente de negócio, o que significa? Se vocês pegarem qualquer pergunta de negócio, daqueles 5% de vocês que estão aqui que são pessoas de negócio, se pegar qualquer pergunta de negócio, ele vai se enquadrar nessas 4 perguntas que eu trouxe para vocês. No meu negócio de vendas, estou inventando aqui, tá? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? O que vai acontecer? E o que eu devo fazer? Para essas 4 perguntas que respondem desde saúde, vendas, estoque, não importa a pergunta que vocês tiverem, vocês conseguem enquadrar nessas 4 perguntas. Nasceram produtos analíticos, tá? Que são os modelos descritivos e de diagnóstico, que são relatórios, dashboards, KPIs, indicadores, que cabem nesses 2 blocos aqui, de análise. Para algoritmos, são os modelos preditivos, para determinar o que vai acontecer. Modelos matemáticos, baseados em dados históricos, que preveem o que vai acontecer no futuro. E para saber o que eu devo fazer, que é a inteligência artificial, os modelos prescritivos, baseados nas regras que eu aprendi até aqui, eu crio modelos que recomendam inteligência artificial com base em machine learning, entre outros itens. Só que, para eu chegar lá, eu preciso construir uma base de conhecimento das perguntas feitas nos negócios para que eu tenha um sistema de inteligência artificial suficiente e robusto para parar de pé. Isto não está sendo construído, porque as perguntas estão sendo respondidas pontualmente e não está sendo construída uma base sobre as perguntas estruturadas. Quando a gente entra num ambiente de tomada de decisão, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um ambiente nesse espaço de tomada de decisão. Isso aqui é um ambiente de tomada de decisão da Rede Globo que mostra passado, presente e futuro numa única tela. Eles tomam decisões, conforme eu mostrei para vocês e falei para vocês, nos 3 tempos, tá? O que aconteceu, o que está acontecendo nesse exato momento e o que vai acontecer no futuro. As pessoas que estão dentro dessa sala são pessoas de negócio, como eu acabei de comentar com vocês. Isto está nativo dentro do negócio. É um sistema informacional de apoio à decisão. Não é um sistema de tecnologia, é um sistema informacional. Estou quebrando esse conceito propositalmente. Por quê, tá? Eu não vou me aprofundar no conceito, mas o que a gente faz quando faz uma análise de informação é uma ruptura no tempo. Como assim, Capra? A gente tem rastros do passado e a gente tem alguns sinais do futuro. Este momento que a gente olha para o gráfico e para a análise e a gente toma uma decisão, a gente rompe o tempo e muda o futuro. Porque de acordo com a decisão que for tomada, mais caminhões na rua, produto colocado na gôndola A, B, C ou D, vocês estão mudando o futuro naquele exato momento. Essa interrupção também pode ser externa. Um fator externo que afeta a gente, como uma pandemia, por exemplo. A ruptura no tempo, ela depende de captura de fragmentos, análise de informação, a gente vai prototipar os eventos no tempo e, a partir disso, vai acompanhar isso acontecendo. Então, a gente está decodificando tudo isso quando a gente está analisando. A análise, ela para no tempo para a gente tomar uma decisão. É uma pausa. A cultura analítica faz com que isso pare de pé. Quando eu falo de cultura analítica, a gente olha a evolução dela nos últimos anos, ela continua lá atrás. Inteligência artificial, algoritmo, ciência de dados, Big Data, Microsoft estava falando aqui agora,
Tudo que eles estão falando já está implementado dentro dos negócios como ferramentas. Agora, a cultura do que fazer com essa informação toda não está à disposição. Porque a cultura analítica deveria começar com pessoas. Como isso é usado no dia a dia da tomada de decisão. O que eu falei para vocês até agora. Cidadania digital, tá? Significa mais acesso à tecnologia, educação digital para todo mundo, que está se espalhando, obviamente, pela nossa difusão da internet, e pensamento analítico nativo. Recursos cada vez mais analíticos para o dia a dia, ferramentas mais amigáveis, democratização da informação de uma maneira geral, e um acesso cada vez mais facilitado às técnicas, né? Porque a gente está vivendo um ambiente em tempo real, como todo mundo sabe. A informação é orgânica, muda a todo momento, e se eu não pausar o tempo para tomar uma decisão com uma análise, eu não consigo entender por que as coisas afetaram até aquele momento e o que está acontecendo para frente. Então a gente hoje consegue simular e usar isso como um elemento de empoderar o tomador de decisão e de dar isso como um recurso ativo de tomada de decisão, tá, gente? Essa conversa aqui não é sobre a mudança técnica que vocês estão vivendo. Ela é sobre a próxima mudança. A mudança técnica que a gente está vivendo aqui, aceleração técnica, científica, foco no instrumental, ela já aconteceu. Já está disponível as ferramentas já estão disponíveis. O que a gente está falando agora é que a gente precisa adequar essa linguagem para as pessoas comuns. O que a gente está dizendo agora é que a gente precisa ter novos hábitos para as pessoas lidarem com informação. Para que o pensamento analítico não seja uma coisa restrita às pessoas da tecnologia. A próxima geração, que não são vocês, é a próxima que está vindo, vai vir com analytics no DNA, assim como a gente teve isto no DNA de vocês da tecnologia. A próxima geração que vai chegar vai lidar com dados de um jeito que a gente não vai entender como que eles já vieram com isso nativo. Não vai ter aula de educação analítica para crianças, porque isso vai ser nativo. A gente só precisa desta geração educar, a próxima não vai precisar. Por que eu estou dizendo isso para vocês, tá, gente? Porque o pensamento analítico, que é essa fusão do pensamento computacional e crítico, é nativo da próxima geração. As crianças, muitas crianças já acompanham os jogos que elas participam através de dados. Vão olhar para esportes, para a saúde, e elas não vão precisar passar por um sistema educacional disso. Ah, mas tu está sendo contra a educação. Não, não é sobre isso, gente. É só porque é nativo. Não tem como tu escapar de usar a informação e nem de usar a tecnologia. Então, o que a gente vai ver para frente é a gente, como geração do meio, se adaptando a isso que aconteceu no mercado, tá, gente? A gente só está tendo essa conversa porque a gente é uma geração do meio, tá? É por isso que a gente está fazendo esta conversa aqui e por isso que a gente está fazendo esse bate-papo. A conversa agora é sobre interpretar os dados que a gente tem à nossa disposição. É inevitável um futuro cada vez mais baseado em inteligência artificial, algoritmos, mas a gente está nesse momento da história aqui, ó, analisando informação em tempo real. Daqui para frente, a gente vai precisar de novos mecanismos para criar os sistemas de inteligência artificial. Vocês acham que as pessoas que estão ao nosso redor estão preparadas para criar e ensinar um veículo autônomo? Ah, Capra, mas isso não é responsabilidade das pessoas ao nosso redor. Gente, alguma regra vocês vão ter que setar no carro de vocês para ele tomar uma decisão na hora de um acidente. Vocês acham que as pessoas estão preparadas para transmitir esse conhecimento para a máquina e ela executar da maneira adequada como o comportamento nativo das pessoas? Porque da técnica, a gente não está falando aqui, a gente está falando sobre informação para a máquina ser inteligente. A próxima fase de eficiência dos negócios é uma eficiência algorítmica. Aquelas empresas que receberem melhores recomendações dos seus sistemas inteligentes vão ser empresas mais potentes. Só que fazem 20 anos que o algoritmo de recomendação de compras da Amazon está aprendendo. 20 anos de aprendizado de máquina do algoritmo de recomendação dos livros da Amazon, livros e produtos da Amazon no site dela. Não vai ser de um dia para o outro. E vai vir do setor, não da tecnologia. Entendam que a Amazon nasceu de um setor de negócio. Não é uma empresa de tecnologia. É claro, se transforma em empresa de tecnologia. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que tem que vir da regra do negócio. Bom, gente, vocês encontram os estudos em capra.institute/estudos.
Lá tem um monte de estudos para vocês navegarem, conhecerem mais, estudarem, entenderem um pouco mais sobre isso. Eu reforço aqui o que eu falei para vocês antes, do convite, para vocês navegarem nas outras experiências que a gente vai ter aqui dentro da campus. Olhem a programação, tem vários workshops, hackathons, nós temos umas paradas muito legais. O Júlio está aqui com a gente também. A gente tem um projeto de zumbis lá. Vão lá navegar nesse negócio, vocês mais técnicos vão curtir pra caramba. Tá? E era esse o meu recado, tá, gente? Eu não deixo para perguntas aqui, para a gente bater um papo fora e deixar o outro palestrante aqui a ocupar o palco. Obrigado e levem essa mensagem, gente. Pensamento analítico não é para vocês. Não é sobre vocês essa conversa. É para o mundo. Expandam eles. Abram para que isso inclua outras pessoas nessa conversa. Obrigado, gente. Um bom evento para vocês.